Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, aqui hoje nos estúdios da RCTV a gente vai falar muito sobre a crise política do Brasil. Vamos trazer nosso correspondente direto de Brasília, Edil Magalhães, trazendo a repercussão da principal pauta política do dia. O anúncio e a oficialização do rompimento do PMDB nacional com o governo Dilma. Vamos trazer a repercussão com lideranças do PMDB paraibano. Qual o futuro agora do governo sem o principal partido de sua base aliada? Como fica o relacionamento do vice-presidente Michel Temer com a presidente da República, Dilma Rousseff, e com o próprio Partido dos Trabalhadores? E agora, o que o PT irá fazer para contornar mais esse capítulo da crise política brasileira? Tudo isso a partir de agora no 27 segundos. Vamos trazer também política local. Teve o retorno hoje do deputado Ricardo Barbosa na Assembleia Legislativa. Ele, que na última participação no plenário fez um desabafo, disse que se sentia traído e abandonou a liderança do Blocão. Ele voltou hoje, deu poucas explicações, monossilábicas, mas mesmo assim disse que continua no PSB. Você também vai acompanhar aqui essa entrevista do deputado Ricardo Barbosa. Vamos conversar também sobre as possíveis repercussões da Lava Jato envolvendo lideranças políticas também da Paraíba. Tudo isso aqui no 27 segundos que está começando. E eu começo chamando o nosso correspondente em Campina Grande, Arquimedes de Castro. Boa noite, Arquimedes. Você ontem não participou do Rede Debate, Arquimedes, mas a gente falou ontem no Rede Debate do gesto do prefeito Romero Rodrigues de se dirigir à Superintendência da Polícia Federal em Campina, já se prontificar para qualquer tipo de investigação da PF em relação a um eventual envolvimento do seu nome em papéis de doações da Odebrecht. Não é? Então, Romero fez uma antecipação e foi muito elogiado aqui por isso. Boa noite. Boa noite, Hermes. Amigos e amigas do 27 Segundos, prazer estar com vocês aqui de volta nesta noite. Romero Rodrigues foi à Superintendência da Polícia Federal aqui em Campina Grande, acompanhado do procurador do município, José Maris, e se colocou à disposição do delegado da Polícia Federal. Foi informado pelo delegado que não há nenhuma investigação aberta em curso contra ele, mas mesmo assim colocou o seu sigilo fiscal, telefônico, financeiro à disposição da Polícia Federal. Garantiu que nunca teve e não pretende ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém da Odebrecht, não conhece ninguém dessa construtora e, portanto, estranha a citação em seu nome em uma lista vazada propositadamente para tumultuar o clima político. A Lava Jato já havia incluído entre seus investigados outros paraibanos, né? Um deles foi o Vital do Rego Filho, que é ministro do Tribunal de Contas da União e que foi citado na delação premiada de Delcílio Amaral, já devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, como o suposto recebimento de propina para engavetar a CPI da Petrobras. Mas no caso de Romero, há apenas a citação do seu nome, o primeiro nome, numa lista que está sob investigação. O juiz Sérgio Moro disse que botou a lista e toda a investigação sob sigilo, remeteu essa lista para o Supremo Tribunal Federal para que seja analisada pelos ministros, mas mesmo assim, mesmo sem haver nenhuma investigação em curso, Romero fez esse ato, né, um ato de quem não deve, não teme e, portanto, requer investigação para que não paire sobre a sua pessoa política nenhuma dúvida em relação ao financiamento da sua campanha, que foi toda declarada e aprovada pela Justiça Eleitoral. Pois Arquimedes, como é que está a relação hoje de Romero com a Câmara Municipal?
Continua com a base ampliada? Sim, Romero Rodrigues tem maioria na Câmara, que é formada por 23 vereadores. Inclusive, hoje eu estive na Câmara Municipal participando de uma sessão especial em homenagem ao Dia Mundial da Água. Foi uma sessão bastante interessante que discutiu a escassez de recursos hídricos aqui em Campina Grande. Por sorte, hoje choveu aqui em Campina Grande, mas nós sabemos que a nossa bacia hidrográfica está vazia, né? O nosso principal reservatório está usando a reserva técnica, estamos em racionamento, isso preocupa todo mundo e, inclusive, preocupa em relação à potabilidade da água. A CAGEPA esteve presente com alguns técnicos, garantiram que a água continua potável, boa para consumo humano e que a água duraria com racionamento até fevereiro de 2017. Entretanto, o racionamento pode ser intensificado nos próximos dias, justamente se houver necessidade de captação através de bombas flutuantes. Mas mesmo assim, a CAGEPA garante que há abastecimento até fevereiro de 2017. No que diz respeito ao apoio político de Romero na Câmara, ele continua inalterado. Os vereadores que apoiam o governo continuam apoiando o governo. Há uma oposição forte, né, liderada por Olímpio Oliveira, por outros como Anderson Maia, que são proeminentes políticos vereadores, mas eles estão, inclusive, muito preocupados com esse clima político, né? Todos os vereadores. A Câmara, eu acredito que pode ser o caso da Câmara de João Pessoa e de todos os políticos do Brasil, todos esperando uma resolução para essa crise, com impeachment em contagem regressiva e com esse desembarque em massa do principal partido do país, né, o mais volumoso partido do país, que abandonou o Partido dos Trabalhadores oficialmente, e isso tem um peso político muito grande. Isso foi objeto de análise hoje. O vereador Olímpio Oliveira, que é do PMDB, eu conversei com ele disse que discordava da posição nacional do partido, mas tem que aceitar, porque afinal de contas é uma decisão do Diretório Nacional que votou por unanimidade, em 3 minutos, por aclamação, que pretende desembarcar do governo e apoiar, muito provavelmente, o processo de impeachment. Todos estavam gritando lá na sessão, né, na reunião do PMDB, que era Temer presidente. Então me parece que esse processo de impeachment agora é muito difícil ser revertido. O Partido dos Trabalhadores, se conseguir reverter isso com o PMDB contra, vai se transformar no maior partido da nação. Se conseguir reverter, o que eu acho bastante improvável. Ok, Arquimedes, vamos ficar por aqui neste primeiro bloco. Na volta eu comento com você essa decisão hoje nacional do PMDB e a repercussão também sobre a decisão do PMDB da Paraíba, que ontem anunciou, já que iria seguir a tendência nacional. O senador José Maranhão, inclusive, hoje pela manhã, disse ao Portal Correio que a decisão se deu para garantir a unidade nacional da legenda. Daqui a pouquinho a gente volta com Arquimedes de Castro e eu comento tudo isso aqui com ele direto de Campina Grande, ao vivo, via internet. Fique ligado, voltamos em seguida. Estamos de volta com o 27 segundos pela RCTV. Deixa eu logo aqui registrar a audiência do Ranieri Abrantes, do Lenivaldo Tavares, que estão aqui nos acompanhando, o Luiz André Souza também. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado daquela enquete que foi iniciada ontem no Rede Debate. De todas, a maior dor de cabeça de Dilma é Michel Temer, o PMDB, Eduardo Cunha ou a OAB? A enquete foi lançada ontem, já temos os resultados finais. Daqui a pouquinho a gente mostra para você, em primeira mão, aqui os resultados. E logo quando acabar o 27 segundos, vamos lançar outra enquete já para valer para o próximo programa, amanhã, 9 da noite. Bom, falar em enquete, falar também na Câmara Municipal de João Pessoa, porque por lá a expectativa da oposição é da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar uma suposta irregularidade na execução das obras do Parque Solon de Lucena, Alagoa. Os vereadores que querem a abertura da CPI da Lagoa protocolizaram o pedido de informações ao presidente da Câmara de João Pessoa, Duval Ferreira, para saber da abertura ou não dos trabalhos de investigação. A informação que circula é que um erro na peça que pede a abertura da CPI forçaria o arquivamento do caso. Se houve erro formal, se não houve erro formal, estranhei esse posicionamento.
E aí vou aguardar o comunicado oficial. Sobre o comunicado oficial, nós teremos a ação ou a providência para que se forme a comissão parlamentar de inquérito o quanto antes. Ele vai entrar na justiça? Caso haja negativa, nós vamos entrar na justiça. Caso não tenha a possibilidade de ter essa negativa, sob suposição, fica lamentável. Agora, o país está passando a limpo e ninguém quer saber onde foi parar os 10 milhões de reais, é estranho. Esse é o Raoni Mendes, que é o agora do Democratas. Bom, e o presidente da casa, Durval Ferreira, disse também aos repórteres que não tem pressa para a instalação de CPI. Ele disse que está mantida a posição de escutar primeiro a Procuradoria da Câmara, a Procuradoria Jurídica, depois que a Procuradoria oferecer um parecer sobre todos os pedidos, são 5 pedidos de CPIs, aí ele anuncia a posição da mesa diretora. A oposição reclama, queixa-se de que, com as assinaturas, essa CPI já deveria ser instalada. Isso lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Na Assembleia, quem votou, depois de todo aquele mal-estar que surgiu após o discurso na tribuna da Assembleia, foi Ricardo Barbosa. Ele fez o discurso, novo discurso, né, falou por cima da crise com o PSB, mas também falou da solidariedade dos amigos e foi questionado se teve vontade de deixar o partido. Ele negou. Nem na minha fala, nem os dias subsequentes, nem agora. Não vejo, se eu tivesse que fazer, ele teria feito no período em que tinha a janela formal, legal, espaço para você. Eu poderia ter me desfiliado e depois procurar um outro partido, mas eu fui eleito com 33 mil votos, dados, legados pelo povo da Paraíba no PSB, e não vejo, pelo menos presentemente, nenhuma razão, necessidade para deixar o partido. Não conversei com praticamente ninguém. Eu recebi pouquíssimas visitas, eu viajei também, pouquíssimos, 2 ou 3 deputados mais próximos, mais amigos, e só. Aí o deputado Ricardo Barbosa, deixa eu voltar a Campina Grande, Arquimedes de Castro. Ricardo, depois daquele discurso inflamado, né, disse que se sentiu traído, apunhalado pelas costas, entregou a liderança. Mas será que a convivência dele dentro do PSB será a mesma depois daquele episódio? Olha, eu acho difícil, viu? A situação de Ricardo Barbosa é bastante complicada, né? Aquela posição dele, eu achei até legítima, a forma legítima ele agiu, tal, perdeu um pouco o equilíbrio até emocional, né? Se emocionou bastante, passou mal, foi parar no hospital. Agora, sair de uma legenda no meio de um mandato é algo muito arriscado de se fazer, né? Ele poderia ter muitos prejuízos com isso. Eu acho que passado aquele momento assim de arroubo emocional, que é muito comum acontecer num parlamento, é um sujeito sob muita pressão emocional, às vezes termina tomando algumas decisões das quais se arrepende, repensa. Me parece que Ricardo Barbosa repensou a respeito do que fez. Agora, o mesmo clima eu acho muito difícil, né? Porque o que ele externou no plenário foi que estava extremamente descontente e sendo desrespeitado sistematicamente. Se isso mudou, eu acredito que não. Mas que ele está se acomodando a essa situação, e aí sim, eu acho que sim. Pois é, o governador Ricardo Coutinho, hoje, numa solenidade do Empreender, falou curto e grosso, disse que a base tem que ficar unida, quem quiser estar com ele tem que ficar unido, mostrar unidade na Assembleia Legislativa. E o governador Ricardo Coutinho também comentou a posição nacional do PSB em relação ao governo Dilma. Hoje mesmo o PSB emitiu uma nota oficial defendendo o impeachment e inclusive reforçando a posição de oposição. Na semana passada eu assisti, na quinta-feira santa, o PSB lançou um programa no ar, um programa muito duro, achei inclusive muito bem feito o programa, mas muito contundente contra o governo Dilma. Aí eu pergunto a você, Arquimedes, e a posição de Ricardo Coutinho dentro do PSB? Pois é, fica comprometida, né? É uma situação complicada. O que ele vai dizer agora, né? Ele vai dizer que vai ser contra a orientação partidária? Vai dizer que continua defendendo a presidente Dilma? Eu lembro aqui, meu caro Hermes, a teoria do cientista político francês chamado Pierre Bourdieu,
que eu gosto muito de ler, fiz um curso sobre ele na USP, que me tornou assim uma pessoa mais desconfiada no que diz respeito à posição política dos partidos. E isso, nesse momento aqui, eu acho muito importante falar sobre a teoria dele da espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? É que quando a opinião pública começa a se formar contra um governante, né, ela vai se fechando em espiral ao ponto em que até aqueles fervorosos defensores começam a se voltar contra o líder político, no caso a líder política, que é a presidente Dilma. Você vê, PSB desembarcou, MDB desembarcou, o Partido Progressista liberou seus membros e pode não desembarcar oficialmente, mas ao liberar seus membros está desembarcando. Quer dizer, na prática, né, vai ficar o PT e o PCdoB, muito provavelmente, para defender Dilma, e os partidos nanicos que aceitarem digamos assim, o rateio de cargos, né, são 7 ministérios do PMDB, mais uns 600 cargos, que aceitarem apoiar a presidente Dilma e votar contra o impeachment. Se isso vai ser o suficiente em termos de votos na Câmara e no Senado para impedir que a presidente seja retirada do poder, aí eu não sei, eu acho muito difícil. Acho que daqui para lá, ou seja, daqui para a votação final, vai sobrar pouca gente para defender a presidente Dilma. Talvez até petista vote contra ela. Mas só do PMDB ela vai herdar aí, calcula-se, pelo menos 600 cargos, né? E esses ministérios que ficarem vagos, porque o PMDB também está dividido, tem ministro batendo o pé dizendo que não sai. Será que esses partidos não ficam encantados com esses cargos no governo, esse rateio, como você fala? Fica. Agora, tem voto suficiente para impedir o impeachment? Né? Eu acho que não, porque essas bancadas elas não têm unidade partidária. Para você ter composição de voto, né, num processo de impeachment, é preciso ter unidade partidária. E é bom lembrar que o processo vai ser em voto nominal. Né? O Cunha promete chamar um por um dos deputados para votar. E até uma estratégia aí de chamar primeiro os deputados do Sul, depois do Sudeste, depois do Nordeste, depois do Norte. Uma estratégia para enfraquecer a votação aonde a presidente poderia ter mais votos, né? Já que quando os do Sul, do Sudeste votarem, já estaria formada uma maioria de admissibilidade do impeachment na Câmara. É uma estratégia demolidora. Eu sei que Luiz Inácio é um estrategista político extraordinário, mas a essa altura do campeonato que ele foi chamado para apagar esse tipo de incêndio, eu não sei se vai ser ele bombeiro suficiente para impedir que o governo Dilma termine antecipadamente por impedimento. Aí, sem querer analisar o mérito, né, direto, o mérito jurídico da questão, mas analisando apenas politicamente, o cenário é muito ruim. Eu conversei com alguns deputados, já conversei com alguns senadores, e a impressão que eles me passaram, até governistas, é que o governo acabou. Agora é uma questão de rito formal. Pode ser que alguma coisa aconteça e isso mude, mas do ponto de vista de projeção política, não há mais o que se fazer. Seria até recomendável que a presidente Dilma renunciasse para preservar seu partido, preservar a si mesma e preservar o país. Ela disse que não vai fazer isso, mas pode ser a única saída honrosa possível, já que na contabilidade, na matemática dos votos, mesmo com a distribuição de cargos, né, que, na minha opinião, até eticamente falando, moralmente, é algo reprovável, mas mesmo com essa distribuição de cargos, a essa altura do campeonato, a grande questão é a seguinte: você vai distribuir 600 cargos, ministérios, mas e a expectativa de poder de quem vai assumir isso? É de que vai receber o contra-cheque de abril? Porque pode ser que o impeachment seja votado antes do final do mês de abril. Se isso acontecer, quem assumiu o cargo não recebe nem o contra-cheque do mês de abril, né? Então, a expectativa de poder em política é mais importante do que o poder. E a expectativa política hoje para a presidente Dilma é muito negativa. Tanto que com a debandada aí do PMDB, nós tivemos queda do dólar, né, significativa, e a Bolsa de Valores
tendo seus papéis mais valorizados. É uma mostra de que o mercado financeiro está torcendo pela saída da presidente. Ok, Arquimedes, vamos a mais um intervalo, a gente volta em seguida com o 27 segundos. Fique ligado, voltamos já. De volta com o 27 segundos. Olha só, nós estamos conversando com Arquimedes de Castro de Campina Grande pela internet e hoje em Campina teve o lançamento do Liquida Campina. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande fez o lançamento pela manhã dessa campanha, a Liquida Campina 2016. A expectativa para a 14ª edição é de que seja ultrapassada a marca de 2,5 milhões de cupons entregues pelos consumidores durante os dias de realização. Veja o que disse o presidente da CDL de Campina. Eu acho que esse ano nós teremos a maior edição de todas, não só no volume de venda, mas principalmente também na quantidade de empresas participantes. Havia muita resistência de algumas empresas, de alguns segmentos até o ano passado de participarem, porque muitas delas achavam que não havia necessidade, que as coisas estavam caminhando. Com as quedas nas vendas que nós tivemos, eu acho que não teve nenhum segmento que ficou fora dessa realidade de queda de venda. Há uma necessidade das empresas se movimentarem, dos comerciantes se movimentarem. E isso, sem sombra de dúvida, será um diferencial a mais nessa campanha. O ano passado, nós tivemos empresários de outras cidades que nos procuraram, porque o foco, na verdade, é Campina Grande. Agora, nada impede que empresários de outras cidades possam participar, mas o foco da entidade é Campina Grande, tá certo? Então, mas eu acho que esse ano, que haverá um crescimento exponencial na quantidade de empresas participantes e, como consequência, no volume de venda. Porque se você tem mais empresas participando, naturalmente isso leva a um aumento na quantidade de vendas realizadas. No ano passado, a gente registrou algo em torno de 60 milhões de reais de venda durante o período. Nossa expectativa esse ano é que a gente ultrapasse a cifra dos 70 milhões, embora estejamos num momento de retração. Como é que vamos crescer? Vamos crescer principalmente em função da quantidade de empresas que irão participar esse ano em relação a outras edições. Aí, o presidente da CDL de Campina Grande falando sobre essa campanha Liquida Campina. Deixa eu voltar a Campina com Arquimedes de Castro. Arquimedes, o comércio está fazendo tudo aí, né? Usando todas as artimanhas para sobreviver. Mas está difícil, a crise continua batendo forte, não só no comércio, né? Em todos os setores produtivos. Ô Hermes, o comércio de Campina Grande é o mais forte do estado. Pra você ter uma ideia, dados do CAGED agora, de fevereiro, mostram que o comércio de Campina Grande foi o único que não demitiu no estado, né? Ao contrário, manteve os empregos. Então eu torço para que o otimismo de Bolinha, do Arthur Bolinha, presidente da CDL, se reverta em resultados positivos. Agora, eu acho que a expectativa dele está sendo superestimada, né? Nós temos um momento de crise econômica muito grande. A Liquida Campina, para quem não sabe exatamente o que é uma promoção onde, durante um período de tempo, os comerciantes abaixam os preços, né? Colocam promoções e distribuem cupons para os compradores, e esses compradores concorrem a prêmios, carros, motos, etc. Eu não sei como vai ser a mágica, o presidente também não disse, né? Como é que ele pretende fazer essa mágica para, no momento de crise, de retração econômica, de diminuição das vendas, de aumento da desconfiança do consumidor. Como é que ele vai fazer para reverter isso? Mas pode ser que ele consiga. Afinal de contas, a Liquida Campina tem se mostrado, durante a sua realização, um sucesso como campanha. Eu acredito que, se houver um empenho dos comerciantes, isso vai ser, pelo menos, empatar com 2015, na minha opinião, já seria lucro, né, para um comércio que está sofrendo bastante, mas, repito, que está mantendo os empregos, dados do CAGED, dados oficiais, empregos formais, ao contrário do que está acontecendo no resto do estado, onde comércio, indústria e agropecuária estão demitindo. Ok, pois bem, essa crise realmente afeta todos os setores, mas para quem tem empreendedorismo na veia, tem uma boa opção, crédito de inovação. É isso mesmo, se você tem uma empresa voltada à área de tecnologia, o governo do estado lançou hoje uma nova linha de crédito pelo programa Empreender. Esse dinheiro pode ajudar muito negócios a superarem a crise econômica.
Há 3 anos, Bruno decidiu mudar o rumo da vida profissional. O então Relações Públicas resolveu virar empresário e para o projeto sair do papel ele teve que pegar uma linha de crédito. Seja de qual setor for, quem está começando precisa de um crédito para dar fôlego no novo negócio que está começando, para investir nos setores certos, nos departamentos ou estratégias corretas para realmente conseguir um crescimento mais sustentável. Então, o crédito, para quem realmente está começando, seja de qual setor for, é muito importante. A empresa de marketing digital prosperou e Bruno até pensa em captar mais investimento. Primeiro, a gente vai finalizar o pagamento das linhas de crédito que a gente já pegou e depois, logo em seguida, a gente vai realmente pegar um crédito focado no crescimento da nossa empresa. Na época, Bruno conseguiu crédito com pouco prazo para começar a pagar. Só que a partir de agora, quem trabalha com tecnologia vai poder ter mais facilidade no financiamento. A linha Empreender Inovação Tecnológica ela é voltada para empresas, sejam microempreendedores individuais, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, enfim, a condição é que seja pessoa jurídica. A gente vai, com essa linha, potencializar os pequenos provedores que existem na cidade para que eles possam ampliar o seu raio de atendimento. A gente vai investir em novas tecnologias, como, por exemplo, sabão ecológico, como energia solar. A linha Inovação Tecnológica foi lançada hoje em um evento de liberação de crédito do projeto Empreender Paraíba. As micro e pequenas empresas vão poder pegar emprestado até R$100 mil. Já o limite para os microempreendedores individuais é de R$30 mil. É uma linha de crédito pensada já há muito tempo e que hoje nós estamos tornando-a realidade em função de tudo isso que o Empreender representa para milhares e milhares e milhares de paraibanos. Nós estamos chegando a uma marca que praticamente 110 milhões de reais de investimentos, de financiamento feito ao longo desses 5 anos. É muita coisa. E para se inscrever nessa nova linha é bem simples. Em 15 dias nós abriremos as inscrições e é só os empreendedores acessarem empreender.pb.gov.br e fazer a sua inscrição e aguardar o chamado do Empreender. Tá aí, essa inovação, né, essa linha de crédito para essa área de inovação tecnológica é muito importante, principalmente para os jovens que querem investir nesse mercado promissor. Arquimedes, aí em Campina Grande, é um centro tradicional de inovação e tecnologia, né? Reconhecido, inclusive, em várias partes do mundo. É verdade, Hermes. Eu gostaria de dizer que esse projeto Empreender com esse viés de inovação tecnológica é realmente extraordinário. O governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, está de parabéns. É realmente muito necessário que os empreendedores da área de tecnologia, que normalmente são pessoas que têm um notebook e uma ideia na cabeça, né? E muito conhecimento na cabeça. Aqui em Campina Grande, do pessoal da UFCG, do IFPB, de outros centros de tecnologia, são pessoas assim que têm muitas ideias e é gente que realmente precisa de uma grana para começar um negócio. Esse valor que está sendo disponibilizado é realmente significativo, dá para começar um negócio. Inovação, é bom dizer, não é simplesmente você fazer uma coisa que não existe, é dar novo uso àquilo que já existe. E nessa área de inovação tecnológica, particularmente o semiárido, precisa muito de empreendedores que procurem inovações sociais, né? E inovações tecnológicas com alcance social. O programa Empreender, abrindo essa nova linha de crédito, realmente está fazendo um grande serviço para tornar empreendedores verdadeiros gênios, né? Que estão apenas necessitando de uma pequena grana, de um pequeno valor, no caso aí um valor até significativo, para começar um negócio que pode se tornar aí uma grande empresa. O governo do estado, na verdade, ele está fomentando, né, startups, né? São aquelas empresas que têm grande potencial de crescimento, mas que precisam de um investimento inicial. Ricardo Coutinho está marcando um gol aí com essa iniciativa. Parabéns ao governador. Ok, Arquimedes, deixa eu chamar novamente aqui uma matéria que é interessantíssima, principalmente nesse ano de muita confusão política, né?
Mas, apesar de tudo isso, é ano eleitoral, muitos jovens vão votar pela primeira vez e já vão ter aí uma missão gigante pela frente, que é escolher bons candidatos no meio dessa crise toda. Como é que isso pode ser enfrentado pelos jovens? O que eles pensam sobre o assunto? O Wendel Rodrigues tentou descobrir. Eles ainda são muito novos. 16 anos. 17. Com essa idade, a principal e única preocupação normalmente é estudar. Mas isso não significa que estejam distantes do atual contexto político nacional. Muitos têm interesse em mudar a realidade a partir do voto, apesar de não serem obrigados. Isabela só tem 16 anos, mas já tirou o título. Eu acho que é muito importante você votar porque você vai estar exercendo sua cidadania. E principalmente no momento político que estamos passando atualmente, se você votar, você tem que lembrar que você tem que pesquisar o passado dos seus candidatos. Renata pensa diferente. Eu acho que apenas o voto não tem força política para alterar a situação. Acho que a gente deve se organizar e ir atrás de uma reforma política mais geral. Porque se a gente não tiver quem votar, não vai adiantar, não vai alterar a situação do país. Para Lucas, voto é direito. Eu tenho vontade de exercer esse meu direito, que é escolher quem vai estar no poder, para decidir quem vai cuidar da gente. Nise concorda em parte, mas aos 17 anos pretende amadurecer mais. Eu não sou muito ligada na política local e eu prefiro não votar do que votar em uma coisa que eu desconheço, sabe? Só por votar. É este adolescente consciente e crítico que a Justiça Eleitoral pretende atrair. O TRE desenvolve uma campanha para mostrar que o voto de quem tem 16 e 17 anos, embora não seja obrigatório, é muito importante. A consciência do eleitor jovem vai levar um equilíbrio nas futuras eleições. Primeiro, procurar a conscientização jovem. Isto começa nas escolas, é importante que se comece nas escolas, e para que o jovem tenha consciência do que não se deve vender o voto. É importante que não haja, com isso, não haja fraudes nas eleições futuras. Aos 17 anos, Caio até já agendou data para tirar o título eleitoral. Amanhã eu estou indo tirar meu título para, se Deus quiser, nessas eleições eu vou votar. Faz questão. Faço questão. O rapaz deseja ter a sensação de Matheus. Aos 19 anos, já votou e não abre mão disso. É importante porque eu posso ajudar o país a escolher um representante ideal para que atenda às minhas necessidades e às necessidades da população. E, além disso, é um direito duramente conquistado. É isso mesmo, é bom votar logo desde cedo com essa consciência. Bom, nós vamos ao intervalo, a gente volta e no quarto e último bloco do 27 segundos, toda a repercussão da crise política em Brasília, os depoimentos dos PMDBistas paraibanos depois do anúncio oficial do partido nacionalmente que rompeu com o governo Dilma Rousseff. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. E olha só, hoje no plenário do Senado Federal, Cássio Cunha Lima fez uma parte no discurso da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e mais uma vez ele defendeu a legalidade do impeachment da presidente Dilma. Vossa Excelência diz que não há crime e advogados renomados, juristas conceituados, e ontem nada mais, nada menos do que a Ordem dos Advogados do Brasil atestam que os crimes foram praticados. O que é que se faz numa democracia quando alguém diz que um crime foi praticado e outrem afirma que não houve crime, nega a autoria? Se recorre ao Poder Judiciário. É assim que funciona. Você diz que houve um delito, a outra pessoa diz que não houve delito. O que é que se faz? Se chama o Poder Judiciário. A nossa Constituição determina que nos casos de crime de responsabilidade, o juiz natural da causa para julgar o presidente da República, ou seja, quem passa a ter as funções do Poder Judiciário é o Congresso Nacional. Então não passa de proselitismo político, não passa de discurso de desespero
tentar classificar como golpe o estrito cumprimento do que está previsto na Constituição. E eu encontro crime de responsabilidade, sim, não apenas só nas pedaladas fiscais, mas, sobretudo, nos decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa. Esse discurso de golpe é proselitismo puro de quem demonstra, mais do que qualquer outra coisa, desamor ao Brasil. A sede de poder que vocês têm é tão grande, vocês se agarraram ao poder como se fosse uma propriedade do PT e do PCdoB de tal forma, e não querem largar o osso como se fossem governar o Brasil ad eterno, que não admitem sequer a análise e a discussão desse projeto. A presidente Dilma convoca a imprensa internacional para falar mal do nosso próprio país. Quem ama o Brasil não fala mal do Brasil no exterior. Ou seja, a sede de poder é tamanha, a sanha em torno do poder é tão grande, que resta até um mínimo de amor à nossa pátria, resta um mínimo de amor ao nosso país. Tá aí o senador Cascunha Lima, e a gente vai direto para Brasília para conversar com Edinho Magalhães e Arquimedes de Castro de Campina Grande, simultaneamente, Campina Grande, Brasília, Edinho Magalhães, Arquimedes de Castro. Edinho, deixa eu dar uma boa noite a você, que está entrando aqui pela primeira vez no programa de hoje. E a pauta do dia hoje, sem dúvida nenhuma, foi a decisão do PMDB, a decisão nacional. Boa noite, Hermes, boa noite, Arquimedes, boa noite, João Pessoa. A decisão que já vinha sendo sinalizada, né, pela maioria do partido, do PMDB, é o partido com maior divisão interna, mas hoje apareceu com a maioria unânime em torno do desembarque do governo federal, e isso vai trazer algumas consequências diretas. Outros partidos da ainda base aliada da presidente poderão seguir o mesmo caminho. Há que se entregar todos os cargos, que somados os ministérios poderá chegar a 600 cargos em Brasília e nos estados, e há uma presunção de que a presidente poderá e deverá fazer uma reforma ministerial, e aí colocando esses cargos e esses postos a serviço da sobrevivência política da presidente, no sentido de buscar outros aliados de qualquer partido, que seja da base aliada ou não, né, daqueles que sejam em cima do muro, porque agora deixou de ser uma ideologia no atacado, deixou de ser uma forma de governar e passou-se para o varejo, onde você tem uma estratégia de sobrevivência política, Hermes. Ok. Edinho, você conversou aí com algumas lideranças do PMDB da Paraíba, não é isso? Exatamente. Conversei com o deputado Manuel Júnior e os senadores Raimundo Lira e José Maranhão. O deputado Manuel Júnior, ele explicou com relação ao dia de hoje que era uma sinalização do partido desde a convenção, que o momento se exauriu, que se cansou de ter somente o ônus e não o bônus de estar administrando o Brasil, e, portanto, o PMDB se sentiu bem à vontade, por aclamação, lendo uma moção de 3 a 5 minutos, Hermes, lá no Senado da República hoje à tarde, para poder anunciar o desembarque do governo federal. Ouçam o deputado Manuel Júnior. A decisão do PMDB hoje foi uma decisão já esperada. Nós, durante o processo de convenção, já havia uma sinalização de saída do PMDB na grande totalidade dos diretórios estaduais do governo. Nós que construímos com esse governo momentos de dificuldade, como agora em 2015, votando em matérias impopulares, mas importantes para o país, chegamos no momento de exaustão. Não havia mais condições, né, do PMDB, que já trabalhou em alguns momentos de crise, como foi o impeachment de Collor, como foi a redemocratização desse país, como foi a direta já, agora nos manter neste governo da forma como estava. As políticas públicas sendo feitas por quem governa, efetivamente, que é o Partido dos Trabalhadores, e o PMDB recebendo apenas aquilo que efetivamente um partido gosta, que é o ônus. E isso cansou, foi a exaustão. Há 2 anos atrás, quando fomos às convenções, a metade do PMDB, ou metade mais um pouco, optou pelo apoio a Dilma, mas quase a metade já optava por uma outra saída que não fosse o apoio ao presidente Dilma. Agora chegou no desfecho final.
nós entendemos que era melhor para o país e melhor para o governo do PMDB se abster da participação de cargos dentro do governo da presidente Dilma. Deputado, o que o senhor acha que vai acontecer agora? O processo do impeachment poderá ser acelerado a partir dessa saída do PMDB do governo? Olha, na verdade o governo está desgastado. A crise política que ele se meteu foi criada pelo próprio governo. A crise econômica que nós estamos vivendo, a crise moral e ética e a crise de confiança para dentro e para fora do país são combustível, que efetivamente vai desaguar no processo de impeachment. O que vai acontecer, aí nós vamos ver, só Deus sabe. Daí o deputado Manuel Júnior conversou com Edinho Magalhães. Arquimedes, o PMDB agora, afinou o discurso, a aliança se exauriu. Olha, eu vou aqui repetir as palavras do presidente do PTB aqui em Campina Grande, o Fernando Carvalho. Ele disse para mim, olha, o PT tentou desmoralizar Cunha, tentou desmoralizar Temer, tentou desmoralizar a diretoria executiva do partido e achou que isso ia ficar barato? Não ia, né? Terminou perdendo o seu principal aliado e agora vai perder o governo. Eu não sei se Edinho discorda, mas eu acho muito improvável que o PT consiga, com os partidos nanicos distribuindo cargos, reverter essa decisão do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Edinho Magalhães, você conversou com os dois senadores do PMDB também? Também. E, em primeiro lugar foi o senador Raimundo Lira, ele que tem uma ótica baseando-se muito na economia quando se fala de política, e falou que essa decisão do PMDB de hoje, Hermes, foi discutida, foi amadurecida e não foi algo tão rápido quanto a leitura da moção de saída do partido do governo. Então, ele fala um pouco do lado da economia e fala também um pouco da decisão amadurecida do PMDB. Essa decisão foi tomada aparentemente com muita rapidez, mas ela foi amadurecida desde o ano passado, quando o vice-presidente próprio comunicou à presidência da República que, na qualidade de vice-presidente, não estava se sentindo à vontade no governo porque não estava sendo prestigiado. Então, é uma coisa que foi amadurecendo e hoje foi a conclusão dessa decisão. O PMDB desembarcou do apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. O senhor acredita que a partir de agora o processo de impeachment na Câmara poderá ser acelerado em função da saída do PMDB do governo? Não dá para fazer uma avaliação, né? Porque, afinal de contas, o PMDB não tomou essa decisão falando do impeachment. A decisão foi desembarcar do governo. Então isso vai ser objeto de entendimento, de conversa, e só podemos fazer essa avaliação um pouco mais na frente. Na hipótese de haver um impeachment e o vice-presidente Michel Temer assumir o governo do Brasil, o senhor acredita em dias melhores para o país, e em especial para a Paraíba, senador? Acredito sim, porque toda crise ela só é resolvida quando ela chega a um ponto de ebulição, quando ela fica intensa. E acreditamos que nós estamos numa crise intensa, tanto política como econômica. Na medida que haja uma mudança, a própria população, a opinião pública começa a dar apoio a esse novo governo e as coisas começam a ficar mais fáceis. Inclusive os investidores, os grandes empresários, os pequenos e médios empresários começam a ter mais confiança no país e começam a investir, e aí estancamos o que hoje é o maior problema do país, que é um nível muito elevado de desemprego. Tá aí, Edinho, e o que foi que disse o senador José Maranhão, que é o presidente estadual do PMDB? Ele que comandou ontem a reunião com os PMDBistas da Paraíba antes de seguir para essa reunião de hoje à tarde. Olha, Hermes, eu fiz basicamente as mesmas perguntas. A avaliação dele da decisão do PMDB nacional, a expectativa disso com relação ao impeachment e a eventual hipótese do presidente Michel Temer assumir a presidência da República. O senador Maranhão, ele falou que espera, o PMDB ouviu as vozes das ruas, acredita que o impeachment deverá ser acelerado, mas que o presidente Michel Temer, presidente do PMDB, não se utilizou dessa saída do governo para se beneficiar do impeachment. Nas palavras dele, não houve oportunismo. Vejam o senador Maranhão.
Basicamente, o PMDB está ouvindo as vozes da rua, a chamada voz rouca do povo. Acresce a isso aí é que o PMDB tem profundas divergências de natureza política, de natureza programática, com o próprio governo que está aí. O senhor acredita que a partir de agora, com essa saída do PMDB do governo, o processo de impeachment na Câmara dos Deputados poderá ser acelerado? Sem dúvida. A saída do PMDB da base governista vai provocar esse efeito, uma aceleração do processo de impeachment. Na sua avaliação, na hipótese do impeachment passar, no eventual governo com o presidente Michel Temer, será melhor para termos dias melhores no país e em especial para a Paraíba também, senador? Veja bem, nem eu, nem a maioria das lideranças do PMDB e o próprio Michel Temer estamos lutando para retomar ou para tomar o governo, o executivo, que está na mão do PT, para o PMDB. Isso aí é outro problema. Evidentemente, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O processo de impeachment não chegou ainda ao Senado, está na Câmara. Eu não posso fazer uma avaliação hoje como ele vai se desenvolver, como ele vai se desenrolar na Câmara e como ele será recepcionado no Senado. E posso lhe dizer que o presidente Michel Temer sempre rechaçou essa ideia que muitos querem impor de oportunismo, de querer o impeachment da presidente Dilma para assumir o governo da República, porque todos nós temos ciência e consciência de que essa tarefa é uma tarefa muito difícil. Tá aí o senador José Maranhão, já trouxemos Lira, Manuel Júnior, José Maranhão, Edinho Magalhães, parabéns aí pelo trabalho em Brasília. Para a gente arrematar aqui o programa de hoje, Arquimedes de Castro e Edinho Magalhães. Começando logo com o Arquimedes, para a gente dar uma boa noite já a Arquimedes também. Arquimedes, o que é que você acredita a partir de agora? Acelera-se o processo de impeachment? Dilma está sem salvação ou essa distribuição de cargo pode resolver a vida da presidente? Olha, eu acho que a gente deve perguntar isso, você que tem o telefone dela, ligue para ela, para a mãe Lena Guimarães, né? Ela que previu a saída de José Maranhão, né? E previu a saída do PMDB da base governista. Eu acho que, inclusive me passe aí o zap dela, porque eu quero os números da Mega Sena. A Lena Guimarães não erra uma, e essa ela acertou. Se ela disser que vai ter impeachment, eu assino embaixo. Edinho Magalhães. Bem, Hermes, eu acompanho os bastidores aqui dos colegas da imprensa nacional e realmente a situação é muito frágil do governo, que não reúne hoje as condições mínimas necessárias, políticas que sejam, para poder aprovar as mudanças necessárias no Congresso Nacional e tirar o país desse marasmo e dessa crise econômica, junto com a crise institucional. A presidente Dilma trouxe o problema para dentro do Planalto, entre outras coisas, quando forçou a nomeação do ex-presidente Lula. Ela não precisava de mais problemas além dos que ela já tinha. Então, é uma conjuntura de fatores negativos que eu não vejo nenhuma alternativa de sucesso para ela. Ela pode até estender o prazo do processo de impeachment, mas cedo ou tarde, eu creio que esse governo não conseguirá seguir mais adiante, Hermes. Ok. Arquimedes, muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Edinho. Até mais. Até mais. Edinho Magalhães, até amanhã. Até amanhã, boa noite, Hermes, boa noite, Arquimedes, até amanhã, João Pessoa. Ok, chegamos ao final do 27 segundos desta terça-feira. Amanhã estou de volta às 9 da noite aqui na RCTV, ao vivo, do seu jeito, para você. Uma boa noite e até lá.